Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje nós damos início à nossa aula 9 do curso técnico em edificações, matéria topografia, onde, por motivos de muita gente ter tido dúvidas, hoje nós iremos iniciar outro assunto. Mas por motivo de muita gente ainda estarem com dúvidas em azimutes e rumos, e também que nós vamos começar a ver poligonais agora, eu decidi fazer mais uma revisão, metade revisão, metade assunto novo hoje. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre rumos e azimutes, só que a gente vai começar a dificultar um pouco, tá? Hoje a gente vai falar já com poligonais. Então, hoje nós vamos dar início às aulas envolvendo poligonais. Lembrando, essa tabelinha aqui sempre vai acompanhar vocês, tá? Então, sempre vocês vão estar trabalhando essa tabelinha, onde vocês têm que identificar o quadrante do ângulo e logo em seguida ver se você quer azimute em rumo, rumo em azimute, tá certo? Então, lembrando que o quadrante, quando você trabalha o quadrante, isso determina de que maneira você vai mexer com o ângulo. No primeiro quadrante, os rumos e os azimutes são iguais, e já no segundo quadrante em diante, você tem que fazer um joguinho de sinal com os azimutes e rumos. A primeira questão que a gente vai fazer hoje é se envolvendo poligonal. Então vamos lá. Com base nas informações angulares da poligonal apresentada a seguir, gente, poligonal é como se esse desenho ele fosse uma residência, um terreno, etc. Então a gente chama o desenho fechado de poligonal, tá? Apresentar a seguir. Calcule os azimutes dos alinhamentos BC e CD, indicando corretamente os ângulos no desenho. Os ângulos calculados deverão ser exibidos na forma de grau, minutos e segundos. Olha só, a gente vai estar trabalhando essa questão. Nós vamos estar abrindo ela aqui no Paint, né, para ficar melhor para eu trabalhar com vocês. E aí eu vou dar um corte aqui nessa figura, pra gente pegar só a parte que interessa a gente, tá? Vou fazer aqui um corte, não tô conseguindo fazer esse corte. Então, eu vou dar tipo um zoom nessa figura pra pegar só a parte que interessa pra gente, tá? Então, ó, o que interessa pra gente é só essa parte, tá bom? A parte que passa do D em diante, ela não vai interessar pra gente, porque voltando na pergunta, ela quer saber os azimutes do alinhamento BC e CD. Então, acaba aqui no D, tá? Então, como acaba aqui no D, eu vou cortar isso aqui, tá bom? Então, o D aqui pra gente não vai interessar, não. Tá? Vou até passar aqui uma linha pra vocês entenderem. Ok? Então, o que interessa pra gente é só essa primeira parte aqui, tá? O que passa pra lá ou pra cá não vai interessar a gente, não. Então, vamos lá. Tô apagando aqui que é pra vocês não se confundirem. Então, vamos lá. E eu... Opa, peguei demais. Eu poder dar um zoom aqui pra vocês. Certinho. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Certo. Olha só. Primeira coisa, eu vou anotar aqui o que eu quero, né? Eu vou anotar aqui as minhas informações. A primeira coisa que a gente vai fazer é anotar os dados da questão, as informações que essa questão deu pra gente. Na atividade de vocês, você tem uma questão bem parecida com essa, que informa, né, uma poligonal para você calcular os azimutes. Então, primeiro, eu vou começar do azimute A para B, ok? Ou seja, vai ser um azimute do ponto A para o ponto B. Só que esse azimute aqui do ponto A para o ponto B, ele já deu, tá certo? Ele já deu. Por que eu sei que ele já deu? Porque aqui, ó, quando ele dá essa cruzinha, porque ele já está dizendo que é o azimute, porque ele está simbolizando que está saindo do norte.
Lembra que o azimuth sempre sai do norte. Então, aqui ele já está simbolizando que é 137 graus, 49 minutos e 17 segundos. Aqui ele já deu esse azimuth aqui pra gente, tá? Pra gente começar a mexer a partir dele. Outra coisa, vamos olhar aqui o sentido que esse azimuth está indo. O meu azimuth, ele está seguindo um sentido horário. O que significa isso? Que o meu caminhamento é no sentido horário. Gente, o que é caminhamento? Caminhamento é tipo assim, você tá fazendo um levantamento topográfico e aí você marca um ponto, depois vai pro outro e vai pro outro. Você tem que seguir uma ordem, porque não dá pra você, por exemplo, estar no ponto A, decidir pro D, depois eu voltar pro B, depois eu voltar pro D de novo. Não. Você tem que seguir uma ordem, porque a ordem que você vai levantando os pontos vai formando essa poligonal, esse desenho aqui. Então, o que significa? Que o meu caminhamento, ele está seguindo uma ordem. Ele está indo do ponto A para o ponto B, para o ponto C. E se você olhar a figura, se você olhar a figura total, ele segue uma ordem de sentido horário. Então, o meu caminhamento é o quê? Basicamente, como eu estou caminhando de um ponto para o outro, está seguindo o sentido horário. Tá certo? Então, vamos lá. Eu já tenho o meu azimuth A para B. Então, está faltando o meu azimuth B para C. E está faltando o meu azimuth C para D. São esses pontos aqui que está faltando, tá bom? Então, são esses pontos aqui que está faltando. Então, são esses pontos aqui que eu tenho que descobrir. Então, vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que eu tenho que fazer, olha só, é traçar um ponto aqui no B igual tá aqui no A. Então, eu vou pegar aqui, eu vou traçar um ponto no B igual está traçado. Vou fazer ele mais grosso para vocês entenderem. Eu vou traçar aqui no B um ponto igual está traçado ali no meu ponto A. Por que eu faço esse ponto? Esse ponto é o que a gente vai estudar de deflexão, né? Que é o assunto das aulas adiantes. Então, esse ponto é mais assim para a gente marcar qual é o lugar que a gente está vendo e assim poder identificar onde é o norte, onde é o sul. A gente poder identificar se é azimuth, se é rumo, se está partindo do qual é o quadrante que ele tá seguindo, etc. Tá? Outra coisa agora. Eu vou fazer um prolongamento dessa linha aqui, ó. Vocês estão vendo essa linha aqui? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês estão vendo aqui essa linha? Eu vou fazer um prolongamento dela. Por que eu vou fazer esse prolongamento? Porque ele vai ser o meu ponto. Então, eu queria poder colocar ela tracejada, mas eu acho que eu não tenho como colocar tracejada, não. Então, eu vou fazer aqui um prolongamento. Eu vou seguir aqui ela e eu vou só fazer um prolongamento. Deixa eu colocar aqui de outra cor para vocês poderem identificar. Então, ó, se vocês na aula, meu Deus, o que é essa linha que eu vou fazer? É um prolongamento da linha do poligonal. Então, eu tô só crescendo a linha. Vocês estão vendo aqui, ó? Eu tô crescendo. E essa aqui, tem gente que cresce para fazer o X, tem gente que não. Eu acho que se eu for fazer isso aqui, não vai ser muito interessante, não. Então, eu não vou fazer o X porque vai confundir vocês. Então, aqui, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem como é que tá ficando. Que eu tô mexendo agora no meu ponto B. Eu fiz o prolongamento, né? Eu fiz aqui o meu prolongamento, não ficou bem em cima, passou um pouquinho aqui, mas deu para entender. Eu fiz o prolongamento da linha, eu marquei o ponto em cima do B e agora, olha só, o meu azimuth, ele está vindo do norte e ele está passando até aqui na minha poligonal. Olha aqui onde é que está meu azimuth. Vocês estão vendo? Repetindo, meu azimuth está saindo do norte e ele está passando aqui até a nossa poligonal. Deixa eu mudar esse aqui, esse prolongamento, para ver se tem como. Então, ele está indo do norte e está passando aqui até o meu ponto da poligonal. Lembrando, o que é isso aqui que eu estou fazendo? É o meu azimuth, vou fazer aqui com a letra mesmo.
Isso aqui no presencial, no quadro, seria bem melhor, né? Então, isso que eu tô fazendo é meu azimuth do ponto B para o ponto C, tá? Então, esse prolongamento aqui, toda essa volta que eu tô fazendo é meu azimuth do ponto B para o ponto C, tá? E, deixa eu colocar esse negócio aqui um pouquinho mais pra cá, porque senão vai dar confusão agora que eu vou aqui. Esse aqui é o meu azimuth B para C. E agora, o que que acontece? Existe outro azimuth. Vou botar aqui de outra cor para vocês não se perderem. Existe o azimuth que ele vai até o prolongamento. Por isso que a gente tem que fazer esse prolongamento aqui. Porque um azimuth, o interno, ele vai até a poligonal e o outro azimuth ele vai só até esse prolongamento aqui, ó. Lembrando, o que é esse prolongamento, ó? É essa linha aqui, ó, que eu tô seguindo. Entendeu? É a linha da poligonal. Então, ele vai só até esse prolongamento. Esse azimuth de fora, que vai só até esse prolongamento, o nome dele é o nosso azimuth do A para B. Então, é aquele primeiro azimuth que a gente tinha mexido, que é a questão D, que é esse aqui. Então, esse azimuth, ele vai acompanhar, ele vai partir do norte do ponto que a gente traçou até o prolongamento da poligonal, e o outro azimuth de dentro parte do norte, só que ele vai até dentro da poligonal. Essa é a diferença. O azimuth B para C, que é o interno, sai do norte e vai até o desenho da poligonal. O outro não, que é o de fora. Ele sai do norte e vai só até o meu prolongamento, a minha deflexão, tá? Então, vamos lá. Como que a gente calcula aqui, então? Vamos aprender coisas novas agora. Então, para eu calcular esse meu azimuth BC, que é esse preto aqui de dentro, meu azimuth BC, ele vai ser igual ao meu azimuth AB, que é o anterior, mais 180 graus, isso aqui é uma fórmula nova, menos o ângulo interno entre A e B. Por que entre A e B? Porque é os dois pontos que eu estou mexendo, do ponto A para o ponto B. Então, esse izinho significa ângulo. Olha, tem gente que bota ele com esse chapéuzinho aqui, tá? Então, vou botar com esse chapéuzinho para vocês verem, é mais fácil, porque os livros, eles simbolizam com esse chapéuzinho mesmo, os ângulos, tá? Então, vamos lá. Então, meu azimuth BC vai ser igual, lembrando, quem era meu azimuth AB? 137 graus, 49 minutos e 17 segundos, mais 180 graus, menos, agora aí que tá, quem é o meu ângulo interno? Eu não vou sair daqui, peraí. Quem é o meu ângulo interno? É esse ângulo aqui, gente. Esse aqui é o meu ângulo interno, tá certo? Então, eu vou colocar aqui. Esse aqui é o meu ângulo interno entre A e B. Tá? Vou botar uma setinha aqui para vocês verem direitinho. Esse aqui é o meu ângulo interno entre A e B. Ele não é azimuth. Azimuth parte do norte. Isso aqui não tá partindo do norte. Isso é um ângulo interno da poligonal. Tá bom? Então, é ele que eu vou colocar aqui agora. Então, vamos lá. Está gravando. Então, o que que acontece? Então, menos 105 graus, 10 minutos e 17 segundos. Ok? Então, vamos lá. Meu azimuth do B para C é igual 137 graus, 49 minutos e 17 segundos mais 180 graus. Deixa eu pegar aqui, tem uma calculadora aqui, algum lugar. Importante vocês terem uma calculadora científica à mão de vocês, viu, gente? Para calcular isso aqui. Porque poligonal, como são maiores as contas, os cálculos, é bom que você faça com a calculadora. Você baixa uma no seu celular. Então, ó, 137 graus, 49 minutos e 17 segundos. Deixa eu só olhar bem que esse A do Windows tem graus, eu acho que não.
Não, acho que não. Científica, programador, cálculo de data, ângulo. Olha aqui. Não, eu acho que não. Você tem, eu acho que eu ainda vou ter que... Ah, esse aqui é para converter. Calculadora científica. Eu acho que não. Acho que ela não tem, gente. Deixa eu ver de programador se tem. Piorou. Cálculo de data. Não sei por que eu estou procurando isso. Científica, vamos lá. Se tiver que ter, é científica. Mas eu acho que não tem, não, nessa do Windows. Eu acho que não tem. Aqui só tem trigonometria e tal. Não, não tem. Então vamos lá, vamos fazer aqui mesmo na minha. Vou 137 graus, 49 minutos e 17 segundos, mais 180 graus. Dá 317 graus. A observação às vezes passa de 360, mas você pode continuar a vida que quando você subtrair o ângulo interno dá certo. 49 graus. Nossa, meu Deus do céu, professora, não sabia fazer essa conta. Sabia, porque eu queria fazer aí na calculadora científica junto com vocês, mas aí eu vi que não deu certo, então agora eu tô fazendo sozinha. Menos 105 graus, 10 minutos e 17 segundos. Certo? Então, meu azimuth de B para C é igual. Vamos lá. 17 menos 17 vai dar 0. 49 menos 10 vai dar 39. E 317 menos 105 vai dar 212. 212. Então, a resposta do meu azimuth B para C é 212 graus, 39 minutos e 0 segundos. Descobri aqui meu azimuth. Tranquilo, né, gente? Ó, vou revisar aqui, recapitular, repetir. Eu sempre tenho que ter o meu azimuth inicial, tá? Porque a partir dele é que eu vou seguir minha vida. Ter o meu azimuth inicial, o que eu vou fazer? Eu vou definir o sentido do caminhamento. Como é que eu vou definir o sentido do caminhamento? Você olha a figura. Você olha o ponto A, tá indo pro B, tá indo pro C, tá indo pro D. O caminhamento é no sentido horário, tá? E também azimuth. Azimuth não tem anti-horário, só tem horário, né? Então, o caminhamento é no sentido horário. Para que serve esse caminhamento? Só para eu saber da onde que eu vou. Por exemplo, estou no ponto A, qual é o próximo ponto que eu vou? Então, estou no ponto A, qual é o próximo ponto que eu vou? É o B, é o C, qual é? Então, isso serve para a gente entender como é que tá o levantamento dos pontos. Aí, ok, eu tenho meu azimuth, falta o BC e o CD. O do A para B eu tenho, falta do B para C e do C para D. Depois do D acaba porque não tem outro ponto. Se tivesse outro ponto, eu calculava do D para E, mas aí morre aqui no D. Aí, essa fórmula aqui, ela é uma fórmula nova. Vocês ainda não tinham tido contato com essa fórmula, porque essa fórmula é de poligonal e a gente ainda não tinha trabalhado com poligonal. Então, sempre que a gente tiver a poligonal, a gente pega assim. A azimuth que a gente quer é igual ao azimuth anterior mais 180 menos o ângulo interno da poligonal. Se eu estou trabalhando do ponto A para o ponto B, eu vou pegar o ângulo entre eles dois. Qual é o ângulo? É esse aqui, ó. O ângulo interno entre A e B. E aí eu realizo a conta normalmente, deu tudo certo, eu achei. Agora, o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai para o meu próximo ponto, tá? O meu próximo ponto é o azimuth C para D. B para C eu já descobri, agora, ó, B para C. Vou até copiar aqui. B para C tá aqui, ó. Tá? Então, o que falta agora é eu descobrir o azimuth C para D. Porque o B para C eu já descobri, ele já tá aqui, deu tudo certo. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer o prolongamento agora. Vou dar um zoom aqui para vocês entenderem o prolongamento. O prolongamento não, a marcação do nível, tá? Vou marcar aqui, ó.
Vou começar por essa aqui que tá mais fácil, ó. E agora, peraí. E agora eu vou passar o outro em cima dessa marcação aqui, ó. Vou começar até por ela, ó. Isso. Opa. Bem em cima da marcação, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Opa. Deixa eu só cortar aqui um pouquinho pra não ficar tão exagerado. Pronto, já tenho o meu ponto marcado. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o prolongamento. Qual prolongamento? Vamos lá. O que eu tô vindo, né, daqui, então não é horário o negócio, então eu tô continuando essa poligonal. Então eu faço prolongamento desse lado. Então é esse prolongamento que eu vou fazer. Deixa eu dar um zoom pra botar mais de perto. Então é esse prolongamento que eu vou fazer. Gente, prolongamento é só como se eu estivesse continuando, esticando essa linha aqui da poligonal, viu? Nada demais não, só isso. Eu tô continuando esticando aqui essa linha, tá? Agora, olha só, o azimuth que eu vou estar trabalhando, agora a gente tem dois azimuths. A gente tem o anterior e a gente tem o que a gente quer saber. Tá, vamos lá. O que a gente quer saber é o azimuth CD. Então, ele vai partir do norte e ele vai até o lado de dentro da poligonal. Tá certo? Então, esse azimuth aqui é o que a gente quer saber. O azimuth... Azimuth CD. Tá? Então, ele vai partir da onde? Do norte até dentro da nossa... Ixi, não deu muito certo, né? Até dentro da nossa poligonal. Eu vou deixar aqui ele embaixo para vocês verem onde que é ele, tá? Ele é o que tá de verde. Se vocês tiverem dúvida, é esse que tá de verde. Agora eu vou botar do lado de fora, eu vou botar de outra cor para vocês não se confundirem. O que tá de fora, gente, ele vai do norte, só que ele para no prolongamento. Entendeu? Ele não vai até a poligonal, porque quem vai até a poligonal é o de dentro, que é o que a gente quer saber. Então, esse aqui é o anterior. Qual era o anterior que a gente estava fazendo? Era o azimuth B para C. Tá? Então, o laranja, que é o que vai até o prolongamento, é o azimuth B para C. E o de dentro, que vai até a poligonal, é o azimuth C para D. Agora eu vou calcular aqui. Vamos lá. O que eu quero saber é o meu azimuth C para D. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Lembra, eu pego o azimuth anterior mais 180 graus menos o ângulo interno entre... Agora, olha só, eu tô indo do ponto A, que é o azimuth C para D, o ângulo interno. Qual é o que eu tô mexendo? É o C. Então, é o ângulo interno de C. Tá certo? Lembrando, deixa eu diminuir aqui um pouquinho essa letra para poder caber, né? Porque... Lembrando, o meu ângulo interno de C é esse aqui, ó. Tá certo? Esse aqui que a gente viu era o de B e agora esse aqui vai ser o de C. Se tivesse outro... E o que tá lá no D vai ser o de D, só que a gente... Como não tem outro ponto, a gente não vai calcular o azimuth D para E, por exemplo. Então, azimuth de C para D é igual. O azimuth de B para C deu 212 graus, 39 minutos e 0 segundos. Menos 180 graus. Deixa eu diminuir um pouquinho também dessa tela. Opa, isso aqui é mais. Mais 180 graus, menos... Agora eu vou colocar o ângulo. 122 graus, que é o ângulo interno da poligonal. 38 minutos e 59 segundos. Só lembrando, da onde que surgiu?
surgiu desse ângulo aqui, ó. Então, vamos lá. Esse aqui era o ângulo interno de B. E esse aqui, deixa eu botar de outra cor. E esse aqui é o meu ângulo interno de C. Tá? Então, cuidado para vocês não se confundirem, ó. Esse aqui é o meu ângulo interno em C porque está no ponto C. Tá? Ele está no ponto C. Então, esse aqui era o ângulo interno de B porque estava no ponto B. Tá bom? Ah, aquele lá de cima é o de A? Não, não tem um ângulo aqui em A, que eu tenho um azimuth. Tá? Então, vamos calcular isso aqui. O meu azimuth C para D é igual, vamos lá, 212 graus, 39 minutos e 0 segundos mais 180 graus, vai passar de 360, da volta completa, né? Eu tava falando 365, só se for os dias do ano, né? 360 graus, vai passar de 360 graus. Não tem problema, porque quando a gente descontar o ângulo interno vai dar certo. Então, isso aqui, olha, vai dar 392 graus, 39 minutos e 0 segundos. Quando a gente descontar o do ângulo interno, aí tudo bem. Agora, se não desse certo, aí ia ter um fechamento de poligonal. O que significa? Que ou você tinha feito o levantamento errado ou sua conta estava errada, tá bom? Então, vamos lá. 392 graus, 39 minutos e 0 segundos, menos 122 graus, 38 minutos e 59 segundos, dá 270 graus, 0 minutos e 1 segundo. Tá certo? Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar me falando, tá? Mas agora, o que a gente fez? A gente achou o nosso azimuth C para D, tá certo? Então, lembrando, nosso azimuth AB, a questão deu. Nosso azimuth BC a gente descobriu por meio dessa linda fórmula aqui, ó. Essa foi a fórmula que a gente achou, é a fórmula padrão quando a gente trabalha com poligonal. E aqui é meu azimuth C para D que eu descobri. Por isso que tem um caminhamento, porque de um você segue para o outro, não tem como. Vou dar aqui um enquadramento que vocês poderem anotar direitinho. Não tem como, gente, você trabalhar isso aqui e ignorar o sentido do caminhamento, tá? Não tem como. Você tem que fazer um sentido desse caminhamento, porque se você não fizer um sentido, acaba que dá errado depois. Então, você tem que fazer um sentido direitinho para esse caminhamento. Você tem que entender qual é o ponto que vai de um para o outro, porque um está interligado ao outro. É por isso que falo, se você fecha a poligonal errada, é um erro de fechamento de poligonal, o ângulo interno muda. Por exemplo, se você faz esse levantamento de pontos errado e você vai mais para lá ou mais para cá, esse ângulo interno dos cantos vai mudar. E se o ângulo interno muda, como ele está dentro da conta, os azimuths também mudam e o teu levantamento vai todo para água abaixo. Tá certo? Tá. Nossa próxima questão, ela pede para transformar corretamente os azimuths em rumo e vice-versa, apresentando obrigatoriamente o esboço da situação. Os ângulos calculados deverão ser exibidos na forma de graus, minutos e segundos. Então, vamos lá, vamos pensar aqui como que a gente vai fazer. A primeira coisa que a gente vai identificar aqui, o que a gente vai identificar? Peraí, eu vou jogar isso aqui no pente para vocês. Ó. Primeira coisa que a gente tem que identificar. Vamos lá. A gente identifica o seguinte, quando a gente está trabalhando com ângulo, ele é azimuth ou ele é rumo? Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, ele é azimuth ou ele é rumo? Como que eu sei disso? Primeira coisa, ele tem um símbolo dizendo a direção dele, se ele não tem um símbolo, provavelmente ele é azimuth, e até por conta também do tamanho dele.
rumo só vai até 90 graus, aqui tem 300 graus, então esse aqui é azimuth, tá? Então vamos lá, qual é o quadrante dele? 300 graus está acima de 270 e abaixo de 360, então esse aqui está no quarto quadrante, certo? Então vamos lá, vamos reler aqui o que a questão quer. Transformar azimuths em rumos e vice-versa e tem que fazer o esboço direitinho, ok. Primeiro, nós vamos olhar o seguinte, isso aqui está no quarto quadrante. Quarto quadrante, eu tenho um azimuth e eu quero rumo, eu pego 360, porque eu quero meu rumo 4, então eu pego 360 graus, menos o meu azimuth 4, que é 300 graus, 56 minutos e 13,5 segundos. É assim mesmo, gente, não tem problema não, viu? Às vezes dá quebrado, mas é tranquilo. Então, olha só, como que você vai fazer? Como ele tá um número ali quebrado, provavelmente ele também vai dar, o resultado também vai dar decimal. Então, 360 graus menos 300 graus, 56 minutos e 13,25 segundos. Gente, isso aqui vai dar 59 graus, 3 minutos e 46,75 segundos. Qual sentido? Tá no quarto quadrante. De sentido não, desculpa, direção. Qual a direção? Tá no quarto quadrante. Quarto quadrante, norte para o oeste, ou NO. Tá? Norte para o oeste. Certinho, gente? Ah, tá. O que mais que a questão quer? Ele quer também que a gente simbolize isso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui a coordenada. E eu vou simbolizar esse rumo. De outra cor. Então, aqui vai estar o meu rumo, tá? E aqui eu vou escrever meu rumo 4 igual. Vou copiar aqui. Certo? Então, simbolizado, identificado corretamente. Ah, tá. Outra coisa, como que eu sei qual é a volta? Se tá para cima ou para baixo? Vamos pensar assim. O meu azimuth não tem como estar assim, porque é anti-horário. Então, meu azimuth vai estar aqui, tá? Esse é o meu azimuth. Gente, se esse é o meu azimuth, o que me sobra do outro lado, completando ele, é o rumo. Tá? Então, esse aqui é o meu rumo 4 e esse aqui é o meu azimuth 4. Ok? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Isso aqui vai ser muito mais prática do que teoria. Então, para vocês entenderem mesmo essas questões, vocês têm que fazer. Não tem segredo, não tem macete. Vocês têm que fazer essas questões para vocês poderem entender. Muita gente estava com dúvida nisso aqui. Recebi muita pergunta sobre isso. Então, por isso que eu tô batendo nessa tecla de novo, porque você é inadmissível terminar uma matéria de topografia sem saber transformar azimuth para rumo, rumo para azimuth, sem saber identificar qual é qual, tá? Então, a atividade de hoje, vocês vão trabalhar com uma poligonal, tá certo? E aqui ele já deu, é uma questão parecida com essa, porque isso aqui já é para a próxima aula. Então, assim, ele deu os azimuths, né? E o que ele quer saber é os ângulos internos, ao contrário do que a gente fez, né? Então, é só você aplicar naquela fórmula, tá? Vocês aplicam naquela fórmula, qualquer dúvida vocês perguntem. E na próxima aula de quarta-feira, a gente vai estar debatendo sobre isso, tá bom? Eu tô com, desde, hoje é segunda, desde sábado de tarde que eu tô com um problema na minha internet, né? Eu achei que eu não ia nem conseguir gerar o link hoje, mas deu certo pra gerar o link. Então eu vou postar essa aula daqui a pouco, né? Mas assim, é muito ruim a internet.
Mas eu acho que vai dar tudo certo pra gente fazer a nossa aula ao vivo na quarta-feira, porque eu acredito que vocês vão ter algumas dúvidas a serem esclarecidas sobre isso, tá bom? Boa noite, tchau, até quarta-feira.